confrontamos a realidade com a natureza. O que é real, o que é natural. Então, nós podemos arquitetar, criar realidades, né, às custas, né, dessa visão de mundo que é dada pelas simetrias. E até que ponto nós conseguimos incorporar as realidades que nós criamos na própria natureza. Será que a natureza é algo que se desenvolve por si, ou a natureza hoje é muito mais um produto nosso, né, do que aquilo que ela própria desenvolveu sozinha? Você já explicou que a simetria, mas... Está aqui, essa slide agora. Exatamente. O que é uma simetria? Não é não? Perfeito. Bom, você é bonita, você é simétrica. Então, a simetria é um pouco essa questão. Se a gente pegar o teu lado direito e o teu lado esquerdo, eles são bem iguaizinhos, né? A simetria é alguma coisa que mostra que se você mexer num sistema, ele se apresenta a você tal qual ele era antes da transformação que você fez. Um pouco a visão de simetria é essa. A gente mexe no sistema, ele muda de figura, mas alguma coisa dele permanece imutável frente a essa transformação. Para a física, o que significa isso? Eu tenho um sistema físico. Meu sistema físico pode ser um átomo, pode ser um simples elétron, ou pode ser uma supergaláxia. O sistema está aqui na minha mão. Esse é o meu sistema físico. Vamos imaginar que essa aqui seja a galáxia que está a 1 milhão de anos-luz da Terra. O que é uma simetria? Uma simetria é uma transformação matemática que eu faço, ou uma transformação geométrica, eu posso mudar um objeto, eu vou fazer uma transformação num sistema físico, ou seja, eu vou atuar sobre ele, eu vou interagir com ele. Mas isso vai fazer com que ele mude de figura, eu vou vê-lo de forma diferente, mas a energia dele não mudou. A palavra-chave aí é energia. A energia do mundo. Então, você mexe num sistema, ele muda de representação para você, mas a energia desse sistema não mudou. Se a energia do sistema não mudou, a energia é a grandeza fundamental da física. Isso significa que deve ter alguma coisa a mais aí. Então, esse é o conceito de simetria. É você mudar num sistema, ele mudar de figura para você, você olha para ele, é outra coisa. Tudo bem, ele é outra coisa, mas a energia dele, se você mudar, é a mesma. E isso aí tem uma implicação muito séria. Daí, emergem estruturas. Desse conceito de que o sistema não mudou a sua energia, a gente pode detrair desse sistema a existência de algumas estruturas que podem não ser observáveis também. Por exemplo, o elétron, quando isso foi introduzido, o elétron já era conhecido. O elétron foi descoberto em 1897. Dirac começou a pensar nessas coisas em 1928, portanto, 30 anos depois. E ele dizia, o elétron é uma estrutura. Eu a estou vendo. Mas se eu estou vendo o elétron, é porque existe muito mais coisas às quais eu posso chegar a partir do elétron. Então, ele colocou essa questão, que foi a questão que perseguiu a vida inteira dele. Conhecer o elétron. Imagina, né, na cabeça assim, normal, o elétron que é a partícula mais assim, insignificante, digamos assim, puntiforme, uma partícula muito pequena, muito menor do que o próton, do que o nêutron. Essa partícula, talvez, ela codifique todo o conhecimento do universo para nós. Ele falou, o elétron para o Dirac era como uma caixa de Pandora. A partir do elétron, eu vou ler a natureza. Então, ele falou, se eu conhecer o elétron e conhecer as simetrias matemáticas ligadas ao elétron, eu posso descobrir um mundo não revelado ainda por trás do elétron. E aí é o conceito de representação. O conceito de simetria, então, quer dizer, a argumentação matemática é a estrutura no seguinte sentido. Imagina que você pega esse sistema, ele tem uma certa energia. Aí você muda ele continua com a mesma energia. Aí você muda ele para cá, ele continua com a mesma energia. Então você alterou o teu sistema, a forma geométrica dele, sem mudar a energia dele. Então isso significa que existe uma estrutura, uma categoria de representações diferentes desse sistema, mas todas com a mesma energia. Isso é fundamental, porque isso estava nas bases da física quântica, que estava surgindo. O primeiro trabalho consistente, matemático, escrito sobre a mecânica quântica foi a tese de doutorado do professor Dirac. O título da tese de doutorado dele foi Mecânica Quântica.
foi quem colocou, elevou a teoria quântica à categoria de realmente uma teoria física. Ele viu a estrutura matemática que havia por trás dessa teoria e elevou todo o debate da física quântica entre 1900 e 1925 ao status de uma nova teoria da física. E as estruturas são muito presentes na mecânica quântica. Diferente, a luz que os átomos emitem e a luz que os átomos absorvem, elas são compreendidas em função da nossa compreensão dessas estruturas que a simetria apresenta. Então, cada átomo pode ter as suas simetrias. Essas simetrias vão fazer com que diferentes representações ou configurações desse átomo tenham a mesma energia. E a partir disso eu vou tirar muitas informações. E aí, o que Dirac colocava é isso. Descobrindo-se então, se a gente descobrir pelo menos uma dessas estruturas, eu sei que ela não está sozinha. Então, se eu descobrir uma dessas estruturas e eu conseguir, por argumentação matemática, compreender qual é a simetria que está por trás desse sistema, e aí é o momento matemático da discussão, eu consigo, a partir desse objeto, aplicar todas as operações matemáticas e cada vez que eu aplicar uma operação matemática nesse objeto, eu vou estar descobrindo uma coisa que pode já ter sido vista ou não na natureza. Então, a leitura que ele faz de mundo através da simetria é essa. O mundo que nós estamos vendo é apenas uma subrepresentação de algo muito mais amplo. O que eu conheço vai me dar, vamos dizer, a possibilidade, claro, aí com técnicas que se aprende, aí realmente é o momento de estudar matemática, de se aprofundar na matemática. Isso vai me dar as técnicas para eu, a partir daquilo que eu estou vendo, vislumbrar a simetria. E com a simetria na minha mão e aquilo que eu vejo no laboratório, eu vou descobrir um mundo que talvez algum laboratório só descubra daqui a 60 anos. Então essa era a visão dele. E de fato, coisas que ele previu na década de 60 estão sendo descobertas agora, na faixa de 2010. Então, é uma escola muito interessante dentro da física, sobretudo porque eu acho que ela valoriza tremendamente a filosofia. Nessa escola, eu pude ter contato com pessoas, depois eu volto aqui, muito interessantes. O professor Dirac foi nosso professor, o professor Heisenberg foi mestre do nosso mestre, dessa nossa escola, o professor Wigner, também foi prêmio Nobel de Física, o próprio professor Salan, e o Yang, que foi um chinês, também prêmio Nobel de Física. O que eu entendi da relação, o Heisenberg eu nunca tive contato direto, ele morreu antes de eu entrar na vida da física, eu ainda era garoto, mas o Dirac, o Wigner, o Salan e o Yang, eu pude compartilhar, né, dentro dessa escola, né, a gente pode compartilhar muitas aulas, muitos ensinamentos. E o que eu observei de mais interessante com todos eles, mais interessante era que, acima de tudo, as ideias vinham da filosofia. Ninguém começava com uma equação ou simplesmente manipulando símbolos. O que estava em jogo era uma concepção filosófica. A partir dessa concepção filosófica, você constrói uma visão de mundo. Do momento que você tem a visão de mundo construída, você vai saber como encaminhar essa discussão para a matemática. Eu lembro que o professor colocava sempre para nós isso. É como se fosse escrever um romance. Ninguém escreve um romance, ou novela, ou um filme, colocando já os personagens para falar. Primeiro você tem que pensar conceber a obra. Qual é a minha concepção? O que eu quero mandar como mensagem desse meu romance para a sociedade? O que eu quero transmitir? Depois, você cria a trama, coloca os personagens, no final de tudo eles vão falar, eles vão interagir. É assim que se faz física nessa escola. Você tem que ter, o que você quer passar, o que da natureza está te tocando, está te estimulando. Perceba aquilo. De repente, eu quero estudar uma galáxia que está nas bordas do aglomerado galáctico 520A. Tudo bem, então tá, você quer isso, beleza. Olha para isso, vê os dados que você tem e concebe esse objeto segundo uma tua visão filosófica. Quais são os princípios que poderiam estar aí?
Do momento que você concebe, você tem a tua visão de mundo, bom, eu acho que as coisas se encaixam aqui, porque esse princípio da física vai se combinar com esse, de repente não tem esse princípio, não tem esse, mas eu estou colocando essa minha premissa, eu estou criando uma teoria, então eu estou supondo que, partindo do pressuposto de que isso é verdade, eu vou colocar esse postulado fundamental da minha construção, e depois que você faz a tua visão, você tem o teu romance organizado, você aí joga a matemática. A matemática é o diálogo. É quando os personagens começam a falar e interagir de forma consistente. E o resultado, a gente não sabe se existe na natureza ou não. Mas aí vai caber a nós interpretarmos também. Você tem que ser o autor e o ator. Você também tem que interpretar aquele papel. Porque às vezes a matemática vai te dizer muito mais coisas. E geralmente nós em física somos educados, mal educados, a dizer, essa resposta matemática não tem nada a ver com a natureza. Não tem nada a ver com a natureza que me ensinaram. Mas a natureza não é só o que eu percebo ou só o que me ensinaram. Existe uma natureza a descobrir. De repente, aquela resposta espúria, aparentemente espúria, é a resposta certa. Foi o que aconteceu com Dirac, quando ele foi extremamente atacado pela comunidade. Ele diz, existe na natureza uma imagem do elétron. É exatamente um elétron, só que a carga é oposta. Ele chamou de antimatéria. Então ele previu, isso existe na natureza, porque o meu resultado matemático está me dando. A solução matemática é completamente fora da realidade, mas é uma solução matemática. A matemática, se ela está me dizendo isso, eu vou levar até as últimas consequências. E ele levou. E um ano depois, esse objeto foi descoberto experimentalmente. E foi descoberto de uma forma também acidental, porque ninguém acreditava que aquilo pudesse existir. Então ninguém se preocupou de construir nenhum aparelho para dizer se aquilo existia ou não. Mas tinha um físico que estava fazendo observação com raios cósmicos. Ele, na noite de 31 de julho de 32, ele se deparou com uma anomalia nos dados dele, que ele gelou, segundo ele, o relato dele, ele gelou. Ele falou, cacete, eu vou guardar isso, porque se o outro que previu já foi chamado de louco, eu estou vendo. É pior ainda. Esse foi o Anderson, ele também ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta. E ele guardou o resultado 2 meses. Mas aí, aquela coisa, pelo bem da ciência, ele falou, bom, eu vou colocar a minha reputação à prova, vou lançar esse artigo na comunidade e dizer, eu vi. Ninguém me disse, eu vi. O próprio Dirac não acreditou. Ele levou 3 anos para absorver. Ele não conseguia nem falar disso publicamente. Mas o Anderson falou, não, eu vi, refiz a experiência, refez, e realmente a comunidade falou, existe a antimatéria. Então Dirac previu a antimatéria a partir de uma sua leitura de uma matemática que qualquer um de nós jogaria da lata do lixo na hora. Mas por quê? Porque ele tinha um pressuposto filosófico muito forte da relação entre matemática e natureza. A matemática e a natureza não são o que eu sei nem o que eu penso saber. Elas é que estão me ensinando o tempo todo. Eu tenho que ser um discípulo, né, do que elas me dizem. Essa era a visão dessa escola. Todos esses físicos aí, o Dirac, o Heisenberg eu não posso dizer porque eu fui aluno do aluno dele, mas o aluno dele trouxe muita mensagem dessa escola. Ele também depois ficou muito encantado ele foi um grande, era como se fosse Paulo de Tarso negando a luz de Jesus, né? Ele ficou cego por um tempo, mas depois ele se converteu, né? E se tornou um apóstolo muito bonzinho. Depois veio o professor Wigner também, ele era cunhado do Dirac, né? O Dirac casou-se com a irmã do Wigner, e eles dois foram os 2 grandes nomes da simetria do século XX. O Wigner ganhou o prêmio Nobel de Física por descobertas em física atômica a partir da simetria. O Salan foi quem percebeu um novo tipo de luz, um novo tipo de radiação. Ele fez previsões que só foram experimentadas e detectadas em laboratório diretamente 14 anos após a previsão teórica dele, por isso que ele ganhou o prêmio Nobel. E o Young também, ele fez um trabalho, ganhou o prêmio Nobel com 26 anos por uma proposta que ele fez, teórica, eminentemente teórica, que os grandes físicos rechaçaram, mas que um ano depois elas foram verificadas. Então, eram pessoas que colocaram a visão abstrata no mais alto limite da física. Então, essa área, a gente sofre na física até hoje preconceito com isso. A minha área, por exemplo, se a gente vai numa conferência, isso não é física, isso é matemática. Semana passada eu estava numa conferência em São Paulo, eu cheguei a ver um físico
do CNPq, da comissão do CA do CNPq, a dizer que esse negócio aí é coisa de enrustido. A gente está lidando, a gente lida ainda, passados 60 anos, 70, 80 anos, a gente ainda lida com esse tipo de preconceito. Isso não é física. Só que isso não é física, descobriu 90% das partículas que a física conhece hoje. Mas a comunidade é resistente. A gente enfrenta um grande preconceito dentro dessa área. Bom, relatividade especial, não preciso falar tanto, essas questões aqui. Bom, a mecânica quântica, então, foi... Deixa eu dar uma olhadinha no tempo aqui. A mecânica, são 3h15, eu vou acabar, são 3 horas, eu vou acabar 3h05, 3h08, para deixar um tempinho para um debate. Bom, a mecânica quântica, essa física quântica, então, também ela é fruto dessa discussão. A mecânica quântica foi, dentro da área da física, quer dizer, ela foi escrita, foi a tese de doutorado do professor Dirac, foi essa discussão, a formulação matemática da mecânica quântica, que é quando a simetria entra pesado na física. Até então, a simetria ela entrava de uma forma mais periférica, mais quase que circunstancial. Com a mecânica quântica, a simetria passou a ser um ingrediente estrutural da maneira de fazer física nessa fronteira, né? Essa física mais microscópica. Muito bem. Aqui. Bom, o modelo padrão, deixa eu voltar mais para cá, deixa eu fazer o seguinte, aqui eu acho que é mais interessante. Hoje nós temos uma grande máquina, né? Que é o chamado LHC, que é o Large Hadron Collider, que é um grande acelerador de partículas que foi construído lá no Laboratório Europeu de Física de Partículas, o chamado CERN, na cidade de Genebra. Esse LHC aqui hoje é a máquina mais complexa, né, que a física jamais construiu. É uma máquina gigantesca, né, uma máquina de 27 quilômetros de circunferência, ela é uma circunferência subterrânea a 200 metros de profundidade, e ela passa, né, no subsolo entre a França e a Suíça. Essa máquina de 27 quilômetros de circunferência é um círculo com 4,5 quilômetros de raio. Essa máquina que é colocada a 200 metros de profundidade tem a temperatura mais baixa do universo, não existe lugar do universo com a temperatura mais baixa do que dessa máquina. Tudo isso para estudar o interior do interior do interior do interior da matéria. Tudo isso para dizer aonde nós estamos indo na nossa visão de mundo. Quer dizer, nós estamos testando, na verdade, todas essas ideias aqui, todas essas ideias das simetrias fundamentais. É isso que está em jogo no LHC. Tudo aquilo que a física, né, o trabalho das simetrias em física tem dado para nós, que é a previsão de uma nova forma de natureza, quer dizer, toda essa, como eu falei com vocês aqui, todos esses 26% de matéria escura ainda não identificada, esses 70% de energia escura ainda também não compreendida, juntando com os 4% da matéria que nós vemos, da matéria que nos constitui, da matéria que forma átomo, que forma núcleo, que forma átomo, que forma molécula, tudo isso aí, por trás de toda essa constituição da matéria, todo esse processo de aglomeração da matéria, ele é um processo extremamente organizado pelas simetrias. O mundo absolutamente não é caótico. Existe uma simetria fundamental, máxima na natureza, a partir da qual nós conseguimos ver, ao longo desses 13 bilhões e 700 bilhões de anos, como a natureza foi se constituindo e saiu do Big Bang e chegou ao que ela é para nós hoje. Mas isso tudo muito graças a esse estudo da simetria. E esse estudo da simetria, então, é uma forma de fazer física muito ligada a essa discussão filosófica da relação entre física, matemática e natureza, né? Aqui, só para lembrar também, pessoas interessantes como Roger Bacon, como Bertrand Russell e o próprio Dirac, né? O Bacon dizia que nada no mundo pode ser conhecido senão pela matemática. Era uma visão um pouquinho positivista, né? Mas já mostra a importância. A matemática é abstração. Sem abstração não se faz ciência. Depois o Bertrand Russell diz que a matemática, quando for vista de uma forma correta, ela não só é verdadeira, mas ela possui beleza, ela é bela, né? E o Dirac, que era o nosso inspirador, ele vem com a frase: a beleza é que é o método da ciência. A ciência deve seguir o método da estética e da beleza. Sem isso, você não constrói. Uma teoria física jamais vai ser levada a sério se ela não tiver uma consistência matemática, uma beleza matemática. O Dirac, uma coisa, eu às vezes gosto de falar uma coisa meio iconoclasta, mas é verdade. Eu considero o Dirac a Chanel da física, né? Meus colegas certamente ficam muito horrorizados com isso, né?
Porque parece que a física é uma catedral que não se pode misturar com a Chanel. Mas a Chanel sempre dizia que você quer ser elegante, tira. A elegância está no tirar. Dirac também dizia da forma dele a mesma coisa. Você quer ter uma teoria elegante? Tira aquelas expressões matemáticas horrendas. Porque muitas vezes, na física, você se serve de uma expressão matemática muito complicada até para gerar uma situação de domínio. Você chegar aqui, fizer um seminário, ao invés de colocar palavras, colocar equações complicadíssimas, as pessoas não entendem e acham que elas é que são as ignorantes, né? E quem está falando é o sábio. Então, você pode usar a matemática muito nesse sentido, de gerar uma barreira. Quanto mais complicado for o que eu falar e menos as pessoas entenderem, mais eu me sinto dominando. O Dirac dizia justamente o contrário. Tira. Lembra que quando a gente ia conversar com ele, apresentava o resultado, esse deu o resultado. A gente passava 3, 4 dias trabalhando numa coisa. Professor, eu cheguei, o resultado está horrível. Eu não vou ver enquanto isso não tiver de alguma forma apresentável. Essa expressão de 3, 4 linhas, isso não quer dizer nada. Você tem que ser capaz de reduzir essa expressão a uma forma estética e trazer para mim. Quando ela ficar sucinta, eu vou dizer se ela está boa ou não. Era impressionante. Você passava às vezes uma semana fazendo cálculo, errando e voltando e volta. Fiz tudo, beleza, cumpri minha tarefa. Quando chegava para ele, eu falava, não, está feio, está muito grande. Você não soube articular os símbolos, tem coisas aí que você não soube simplificar. Definir coisas, você tem que dominar esses códigos. Esses códigos, você está sendo dominado pelos códigos. É você que tem que dominar os códigos. Então, você está me trazendo uma coisa da qual você tem medo. Quando você dominar, você me traz. A gente trabalhava muito com ele nessa visão, é muito bom, porque muda muito a maneira da gente ver a física. Porque, infelizmente, a nossa área também, eu sou professor de física, fui aluno de física, sou professor de física, sei disso. A física é uma ciência que assusta muito as pessoas. Mesmo as pessoas que querem fazer física, elas têm períodos de muito medo, porque as coisas parecem muito complicadas, porque as pessoas também complicam. Às vezes, por não conhecerem bem, elas complicam, e às vezes propositadamente. Então, você pode gerar uma ideia muito negativa daquilo que é fazer física. Quando você vai descobrir, como o professor Salam, por exemplo, quando eu ia discutir com ele, ou a gente na tese de doutorado ia discutir com ele, ele não admitia que a gente levasse um papel. Você tem que conversar comigo. Se você não souber falar do que você está fazendo, expor a tua dúvida e eu te responder sem botar a mão no lápis ou ir no quadro negro com giz e botar uma fórmula, você não está entendendo nada. Você vai sentar aqui e vai conversar comigo. Qual é o teu problema? Aonde você chegou? Qual é a tua visão? Fazer cálculo matemático, por mais complicado que seja, é problema teu. Você vai fazer lá, na tua sala ou na tua casa. Aqui você vai falar de física comigo. Porque física é ideia. Se você tem cálculo, mas não tem ideia, você não tem física. Você tem uma enganação. Você tem um efeito especial. Você tem uma catedral de fórmulas que pode impressionar alguns, mas não a certas pessoas, como ele, por exemplo, o Dirac. Então, eu acho que isso coloca a física dentro de uma visão muito interessante. Eu tenho trabalhado bastante isso aqui no Brasil, inclusive com os estudantes de ensino médio, a gente resgatar um pouco a física como filosofia. Que vai ter matemática, claro, uma hora você vai botar o teu artigo na revista, tem que ter a matemática mais complexa possível, mas aquele é o final de toda uma etapa. Primeiro você tem que entender, dominar o fenômeno, compreender as ideias, articular as ideias, construir um discurso lógico, mas com ideias e com palavras. No final, a matemática se encaixa direitinho nesse discurso. Não tenha dúvida, a matemática sempre se encaixa. Então esse é um pouco a visão de natureza que essas pessoas passaram. A escola continua, a escola não morreu. O professor Salam fez estudantes em várias partes do mundo e, sobretudo, a preocupação maior dele era com países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, porque ele era paquistanês, ele entendeu a dificuldade de se fazer ciência num país assim, pobre, e às vezes num país também com certos preconceitos contra a ciência, e ele abriu muito. Então ele fez discípulos na África, na América do Sul, aqui no Brasil, na Europa, nos países do leste europeu, na China, muitos, discípulos até na Mongólia, ele tinha até estudante da Mongólia. Então ele trouxe uma visão muito bacana de se fazer ciência dentro de uma visão de mundo. A tua concepção filosófica é importante para a ciência que você faz. Você é um físico, mas você também é um homem de uma certa cultura.
Essa certa cultura te dá princípios, que podem ser até religiosos também. E você não pode negar essas coisas na hora de fazer ciência. Ele era uma pessoa, por exemplo, extremamente crédula. A oração, o Corão, para ele, isso eram coisas muito importantes. Essa visão, e ele sempre colocava, eu estou conversando com Allah. Quando eu estou fazendo física, eu estou conversando com Allah o tempo todo. Eu não estou fazendo nada que negue a existência dele. Então, acho importante a gente, às vezes, não saber, não ter esse preconceito de a minha cultura vai interferir na minha física. A minha física é ortogonal ao homem. A física, ela está aqui, ela é incontaminável. Não, não é assim. Ela é altamente contaminada pelas duas ideias. Todas as grandes ideias dele foram baseadas em princípios filosóficos que ele tinha do Corão. Bom, então, essa escola que diz que a beleza é o método, ela nos ajudou a construir realidades. Nós estamos construindo realidades aos poucos, que vão se incorporando à natureza. A natureza hoje é muito mais rica, porque nós conseguimos construir novas realidades teóricas, virtuais, mas que um dia se tornam objeto de observação, como já são. E nesse confronto com a natureza, aqui a gente vai ver o quanto dessa realidade a gente pode ou não construir, a que distância nós estamos, por exemplo, da construção dessas realidades, né? E a pergunta nós estamos falando de uma natureza, mas qual natureza que nós estamos falando? A natureza que se fez por si, espontaneamente, ou a natureza com a qual eu estou interagindo, sobre a qual eu estou interferindo? Então eu estou construindo uma natureza a partir dessa visão de mundo. Então eu acho que a escola diraquiana, a escola do Dirac e do Salam, ela nos leva a esse debate muito importante da realidade e a natureza. O professor Salam tem um livro muito interessante, né, que se chama Por Trás da Realidade Observada. Esse livro dele é muito bonito, porque ele coloca muito clara essa visão de que a gente tem que saber fazer uma leitura da natureza, vendo aquilo que tem como sendo simplesmente a porta de entrada para um mundo muito mais amplo. Nunca pensar que a física do momento que ela descobre, ela resolveu um problema. Sempre que você descobre alguma coisa, ele sempre diz, a escola da simetria diz, se você descobriu isso, é porque isso é parte de uma estrutura muito mais ampla que a simetria vai te dizer o que é. Então, essa escola é uma escola boa porque você nunca para. Você está sempre achando, você leva 60 anos para chegar a alguma coisa, e isso é só o começo de uma outra coisa que pode levar outros 60 anos. Né? Então, dá um gás danado. Temos muita coisa sobre esse material nesse site que nós temos no CBPF, desse projeto chamado Professor Global, que não tem nada a ver com a TV Globo, pelo amor de Deus. Esse global aí é o contrário de local. É o professor global, é o professor que está em todos, é o professor onipresente, né? Tipo assim, ele está no CBPF, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não é o professor da sala de aula local, ele complementa o professor local. E aí, nesse link da Física Pós-Graduação, nós temos muitos cursos, debates, palestras, seminários, filosofia e física sem medo, sem preconceito. Né? Não temos, eu digo, em filosofia, eu sou super inocente, não sou filósofo, não tenho formação em filosofia, infelizmente, sou apaixonado mas eu entendo que tem pessoas que sabem muito, com elas eu tento aprender. E eu acho que a vida da gente é como se faz no HCTE, o diálogo. Tem um grande filósofo aqui, tem um grande matemático, tem uma grande designer, tem um psicólogo, tem um antropólogo, tem um historiador, tem um engenheiro, tem um físico, tem um matemático, e a gente vai interagir, vai fazer aglomerado, como a natureza faz, né? Vamos procurar depois qual é a simetria, qual é a simetria máxima do HTC, né? Como é que é? HCT. Beleza, então era isso que eu tinha de dizer. Eu só queria colocar isso, porque, infelizmente, quem não é da física, percebe a física por Newton e por Einstein, que não foram grandes exemplos, né? Em termos humanos, a gente sabe disso, né? Todos dois têm lá as suas sequelas, né? Foram grandes cientistas, mas eu não estou falando de cientista, eu estou falando de ser humano, que também pode ser cientista. Quando a gente olha para pessoas como Dirac, Salam, Wigner, Young, que ainda está vivo, está com seus 92 anos, 95 anos, né? São pessoas que fizeram uma grande física, mas nunca se esqueceram de que a física, ela é uma parte de uma ciência humana. A física é uma ciência das humanidades. Ela não é física, ela é filosofia natural. Eles sempre colocaram a física dentro dessa visão. E são nomes completamente desconhecidos da mídia. Se a gente falar quem é Dirac, quantos daqui ouviram falar? Quem foi Wigner?
Quem foi Abdus Salam? Mas todo mundo ouviu falar de Einstein, Newton e de Galileu, né? Não estou negando eles, mas eu estou dizendo que existe vida inteligente além desses três caras. E muito inteligente, tá? Obrigado aí.